Gurizada, o negócio é o seguinte, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, ligou para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, manifestou o seu descontentamento com relação à medida provisória que foi aprovada e, com isso, se credencia, se reforça cada vez mais como a liderança saudável que está surgindo no futebol brasileiro. Este vídeo vai te falar sobre isso. Vamos lá então, vamos falar sobre esta ligação do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Foi uma ligação importante que mostra algo que eu venho defendendo nos últimos tempos. O presidente Bolzan está se credenciando, está cada vez mais se fortalecendo como uma liderança positiva que está surgindo no futebol brasileiro. Antes eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal e venha para cá conversar sobre futebol com foco na dupla Grenal. Se gostar do vídeo, deixa o teu like aí, deixa o teu joinha, ativa as notificações, mas mais importante, te inscreve aí no meu canal. Aqui tem futebol com isenção, com imparcialidade, com independência. O presidente Bolzan, você sabe, você que me acompanha aqui e nos Donos da Bola da TV Bandeirantes, é, na minha opinião, a liderança saudável que está surgindo no futebol brasileiro. Uma liderança cada vez mais necessária. Não para se opor à CBF, até porque o momento é de juntar forças, é de agregar. Mas os clubes precisam estar mais sintonizados. E talvez esta desassociação da realidade que está surgindo no Rio de Janeiro, com algumas tentativas de que o futebol volte, inclusive com público. Voltar ele já voltou, mas com público, o que todos nós sabemos neste momento não é o mais correto, não é o mais seguro. Eu acho que isso também acontece porque a CBF está muito passiva neste momento de pandemia. Ela não está conseguindo funcionar como elo de ligação e vejo que é hora dos clubes se organizarem. Há muitas questões a serem discutidas. Pois bem, é neste contexto de pandemia e de o Flamengo, através do seu presidente Rodolfo Landim, conseguir aprovar com o presidente da República uma medida provisória, pode até ser temporária, mas aprovou uma medida provisória que diz o seguinte: olha, a partir de agora, só sobre os direitos de televisão, vamos ficar nesse ponto. Não precisa mais ter um acordo entre os dois clubes. Quem tem o mando de campo, o dono da casa, decide com quem vai negociar. Isso, se vigorar, cria uma certa desordem nas relações das quais se tinha até o momento. É claro, a gente sabe, o presidente Bolzan tem uma briga lá, posso dizer que é pessoal, ou do ponto de vista político, com a emissora que detém os direitos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não conseguiu fechar acordo com a Rede Globo também para a transmissão do Campeonato Carioca. E o presidente do Flamengo, oportunista, se juntou ao presidente Bolsonaro e conseguiu aprovar esta medida provisória que, no entendimento da maioria das pessoas, beneficia tão somente o Flamengo. Foi isso que fez o presidente Bolzan. Ele telefonou no final de semana ao presidente Rodolfo Landim e disse, olha, e foi um telefonema cordial, amistoso, olha, o Grêmio não está de acordo com esta MP que foi aprovada. O Grêmio gostaria que isso fosse feito com maior cautela, com maior estudo, com melhor avaliação, e que procurasse os interesses de todos os clubes. Esta posição do presidente Bolzan é a posição de um líder. Ela é a posição de alguém que, é claro que está defendendo os interesses do Grêmio, mas que pensa no bem de todos os clubes, e não apenas de um, como fez o presidente do Flamengo, Landim. Foi lá para defender os interesses do Flamengo. Por isso que eu tenho dito aqui, e é saudável a atitude do presidente Bolzan, foi uma ligação cordial, ele foi escutado, bem escutado, não teve nenhum tom mais acalorado, nenhum tom de debate. Ele manifestou ao presidente do Grêmio que é contrário à medida provisória neste modelo como foi aprovada, embora também entenda o presidente Bolzan que tem que haver um estudo, inclusive no direito de imagem, alguns detalhes, tem que haver um grande debate, uma grande discussão. Como eu entendo que o futebol brasileiro tem que passar por esse debate, tem que passar por uma renegociação em todos os setores. Isso, na minha opinião, já era necessário antes da pandemia, agora mais ainda. Os clubes gastam demais, eu não sei nem se isso vai estar na pauta do presidente Bolzan, mas gastam demais em alguns salários que são astronômicos, completamente fora da realidade do país. O calendário precisa ser melhor organizado.
A gente não sabe quando volta o Campeonato Gaúcho, se é que volta. A gente não sabe quando volta o Campeonato Brasileiro, nem a Libertadores da América. Aliás, esta é uma posição importante também. Eu acho que tem que haver uma posição desta liga, a posição desta liga tem que ser de ajudar a CBF. Em alguns momentos pode haver uma queda de braço, talvez reestruturar o STJD, que ainda julga muito mais pela emoção do que pela razão, mas em alguns momentos essa liga pode defender os clubes em choques com a Conmebol, por exemplo. A CBF não faz isso e nem as federações estaduais. Eu muitas vezes critiquei o presidente Noveleto por conta disso. Quando o Grêmio foi alijado da Copa do Brasil, naquele episódio lamentável de racismo, em que as pessoas deveriam ser punidas e não o clube, o presidente da federação na época, Francisco Noveleto, silenciou, se omitiu. Quando o Inter foi engarfado pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro, o que fez o presidente Noveleto? Silenciou, se omitiu também. Então a Liga poderia dar aos clubes em alguns momentos uma força e uma capacidade maior de ir para o debate com argumentos, uma visão mais técnica e menos emocional, como se tem no futebol. E o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, na minha opinião, pode até ser um ótimo sujeito, ele é muito silencioso. Ele tem que agir mais como uma liderança, às vezes inclusive falar mais publicamente para colocar suas ideias e como pensa a entidade que comanda o futebol brasileiro. Pois bem, o presidente Bolzan recuperou o Grêmio do ponto de vista financeiro, ganhou títulos com o Grêmio, não tem atritos pessoais relevantes, não tem nada, não cria ruídos facilmente, é um homem de composições, é um homem de entendimento, tem uma trajetória pública como prefeito da cidade de Osório, aqui no Rio Grande do Sul, vitoriosa, vencedora, saudável, positiva. Então ele tem a experiência da gestão pública a seu favor, para poder também agregar esta experiência naquilo que eu entendo como uma liga dos clubes. O presidente Bolzan é hoje a liderança saudável que está surgindo no futebol brasileiro. O protagonista que o nosso futebol tanto precisa. Ah, mas Meneghetti, poderão me dizer os colorados, por que não pode ser o presidente do Inter? O presidente do Inter está saindo do cargo. Marcelo Medeiros, um ótimo dirigente, fez um trabalho também de reorganização do clube, e o Internacional terá um presidente novo. Por que não pode ser o presidente do Flamengo? Esse já está se desgastando com a emissora que tem os direitos do Campeonato Brasileiro. Está mostrando que pensa mais nele, no clube que ele preside, do que no todo. O Vasco tem que se organizar. O presidente do Botafogo, em alguns momentos, eu acho que ele é muito folclórico. O Fluminense tem um presidente jovem, que chegou a um ano apenas, está começando o seu mandato agora há um ano, está no cargo há apenas um ano. O Cruzeiro e Atlético, o presidente do Atlético eu acho que cria muito atrito, fala demais. O Cruzeiro tem que se achar, está numa situação complicadíssima. O Santos vive um momento conturbado politicamente. Então, também tem isso, entendeu? Eu não vejo no futebol... O presidente de São Paulo, o Leco, já é um pouco mais velho, passou dos 80 anos. Ah, não pode ser? Pode ser, mas acho que também tem alguns atritos políticos dentro do clube que o presidente Bolzan não tem. A sua vida no Grêmio está resolvida, ele é um vencedor na história do Grêmio. Ele é um homem respeitado no Rio Grande do Sul, ele tem credibilidade, ele tem respeitabilidade. Ele reorganizou o Grêmio e tornou o Grêmio um clube novamente vencedor depois de 15 anos. Por isso que eu defendo, e por isso que eu defendo a sua liderança como protagonista deste momento do futebol brasileiro. Tenho dito isso aqui no canal do YouTube e nos meus espaços na TV Bandeirantes, e por isso que eu acho que é o presidente Bolzan. Por todas essas relações que ele constrói. Ele vai agregando gente ao seu lado. Eu posso divergir de decisões do presidente à frente do Grêmio, isso faz parte do meu trabalho e faz parte do cargo que ele ocupa, é assim o futebol. Mas eu acho que o futebol precisa desta liderança, esta liderança está aqui no Rio Grande do Sul e atende por Romildo Bolzan Júnior. E esta ligação que ele fez para o presidente do Flamengo, em tom cordial e amistoso, mas colocando o ponto de vista do clube, eu acho que apenas reforça o que eu tenho dito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.